A gente pode tentar aqui. Tipo no triângulo lá, não tem os coisinhos, os números? Tá, a gente tenta aqui. Vamos ver. É porque. Tá Tá bom? bom, vamos tentar aqui. Vai vendo devagarzinho. É... Ok. Pessoal, não precisa colocar o nome aí no chat, não, tá? Eu nem tô olhando para esse negócio, não. Eu vou colocar o link da chamada e vocês preenchem lá o link. Por isso, por Eu isso que é coloquei o e-mail. extremamente importante ter o e-mail institucional. A gente já tá batendo na Gostou. tecla aí do institucional, do e-mail institucional, e o pessoal parece que não tá nem aí para esse negócio. Só para vocês terem noção como é bom ter esse e-mail, vocês têm um drive limitado para quem gosta de usar o drive das coisas, colocar foto, colocar vídeo. Vocês têm um drive Eu limitado. doido. E a gente não tem acesso, não, tá? Vocês podem colocar lá à vontade. A gente não vê o arquivo de vocês, não. Tá? Só vê quanto vocês É usaram. seguro? É seguro. Pode É ficar seguro? tranquilo, tá? Seguro. Ok. Vocês podem usar o drive. Aí só tem que tomar cuidado que tipo, no final do ano acaba a conta, né? Vocês estão no terceiro ano já. Aí, mas se vocês quiserem usar durante o ano, vocês têm um drive que é limitado, né? Eu acho que é só esse o benefício também. Vamos lá. Pessoal, ó, a gente está com um probleminha aí, que é em relação às atividades. Eu gosto de passar atividade, eu não estou podendo passar. E não dá para evoluir muito de conteúdo sem fazer um teste desse com vocês, que eu tenho feedback, se vocês pegaram ou não. Então a gente vai ficar batendo na mesma tecla de conteúdo aí até a próxima semana. Na próxima semana eu lanço uma atividade para vocês, para a gente ver como é que tá. A atividade também vai ser curtinha, mas tranquilo. Vamos começar agora com uma coisa muito importante para a gente seguir nesse conteúdo, que é fatoração. Eu sei que tem alguns alunos que já sabem fatorar, mas tem alguns que não sabem, então é uma coisa rápida e simples para a gente verificar. Fatorar nada mais é que decompor um número. Decompor. Só que decompor de uma forma única, que é em fatores primos, tá? Vocês sabem que é número primo, né? O que é um número primo? É um número que só pode ser dividido por ele mesmo ou por um. Exatamente, é um número que só pode ser dividido por ele mesmo por um, tá? Então eu vou pegar qualquer número que exista no mundo, eu posso escrevê-lo como decomposição de fatores primos. Ele vai ser produto de números primos. Se ele for um número primo, ele é ele mesmo, né? Tipo o 7. O 7 decomposto de fatores primos é 7. Pronto, tá decomposto de fatores primos. Mas o 10, por exemplo, o 10 eu posso decompor em fatores primos. Ele é 2 vezes 5. O 2 é primo e o 5 é primo. E 2 vezes 5 é 10. Então é basicamente isso que a gente vai aprender a fazer. Por quê? Porque a partir disso eu posso simplificar, por exemplo, a raiz quadrada, né? Eu não ficar uma coisa muito grande, eu posso simplificar uma coisa que é parecida com a simplificação de frações, por exemplo. Tá demorando para apresentar a tela hoje. Se eu te chegar no resultado que é uma fração, vocês sabem que eu não posso, não termino ali. Se existe uma possibilidade de eu simplificar aquela fração, eu tenho que fazer, né? Por exemplo, 2 quartos. Resolvi um probleminha, deu 2 quartos. 2 quartos, beleza, é o resultado, é um número que ele é igual a um outro número que a gente quer achar, só que ele não é a fração irredutível. A gente tem que chegar na fração irredutível. Vocês lembram, né? Ó, tipo, 2 quartos aqui. Eu tenho que simplificar em cima e embaixo, porque ambos têm o mesmo divisor, né? No caso, o 2. Aí eu divido por 2 em cima e embaixo, eu descubro que 2 quartos é meio. Não é isso? Então, eu cheguei na fração irredutível. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não. Beleza? É a mesma coisa com a decomposição em fatores primos, tá? Por exemplo, eu tenho o 20. Não. 24. Quero decompor os fatores primos. A decomposição, ela é bem parecida com o MMC. Sei que vocês lembram de MMC, né? Que eu pego dois números, aí vou dividindo, né? Por fatores primos também, até encontrar o mínimo múltiplo comum. É bem parecido, só que nesse caso é com um número só. Tipo, aqui é só com 24. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o 24 por fatores primos. Qual é o primeiro primo que divide 24? É o 2. 2 feio.
É o 2. 24 para 2 dá 12. O 12 também divide para 2. Então vai. 12 para 2, 6. O 6 também divide para 2. 6 dividido para 2, 3. O 3 já não divide mais para 2, ele divide para 3, né? 3 dividido para 3, 1. Então, o que eu descubro? Que decompondo 24 em número primo, eu posso escrever ele assim. Em números primos, eu posso escrevê-lo assim, né? 24 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ótimo. Ou 2 ao cubo vezes 3, né? O 2 está multiplicando por ele mesmo 3 vezes aqui, né? Isso é a mesma coisa que 2 ao cubo, tá? Beleza. Professor, mas por que eu tenho que saber isso? É porque se eu quisesse calcular, por exemplo, a raiz quadrada de 24, estou lá num problema de triângulo retângulo. Aí chegou nesse cara aqui. Chegou raiz quadrada de 24. Beleza. Você chegou no resultado. Só que às vezes a tua banca, às vezes não, sempre, né? A banca de um concurso, do Enem, ela não vai dar lá na letra A, por exemplo, raiz de 24. Ela vai dar essa forma simplificada. Então você tem que descobrir qual é a raiz de 24. Em números naturais, não existe, né? Assim, não é um número natural, raiz de 24. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fatorar esse 24 para achar a forma simplificada dessa raiz. Então a gente já fez, né? Descobriu o quê? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, né? Então quer dizer o seguinte, que a raiz de 24, ela é a raiz de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Aí eu vou lembrar o seguinte, eu quero achar a raiz quadrada, né? Vocês sabem que quando não aparece nada aqui, quer dizer que o índice é 2, né? Então eu vou agrupar esse meu número, aqui, esses meus fatores, em potências de grau 2, tá? Eu posso fazer isso em alguma situação? Posso, né? Eu posso pegar esse 2 vezes 2 aqui e colocar 2 ao quadrado. Então ficou o quê? Ficou a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Vocês vão fazer isso sempre de acordo com o índice, tá? Nesse caso, a raiz quadrada, eu vou tentar agrupar o máximo de potências de grau 2 que eu tenho. Se fosse raiz cúbica, seria em potências de grau 3. Se fosse raiz quinta, de grau 5. Nesse caso, é potência de grau 2 aqui, né? Então, pronto. O que eu posso fazer? Eu posso, como se a gente fala nas equações, eu posso cancelar. É como se eu cancelasse esse 2 aqui com o 2 que está lá no índice. Então, esse cidadão aqui, ele pula para fora da raiz, tá? Então, ó, porque eu, cancelo esse 2 com o 2 da potência com o 2 do índice, isso aqui vira 2, ele pula para fora da raiz. E sobra só o que eu não pude fazer isso, que é esse 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, então fica 2 raiz de 6. Então, lá na banca do concurso, do que for, não vai estar raiz de 24. Vai estar sempre 2 raiz de 6. Ela sempre vai te dar a forma simplificada da raiz quadrada. É difícil calcular, vocês acharam? Não, professor. É tranquilo, né? Quem é que já sabia? O João Vitor eu sei que sabia. Quem mais sabia aí? Um pouco. Eu sabia. Pois é. É bem simples, né? Ó, vamos. Professor, Oi. deixa eu tirar uma dúvida. Certo. A gente chega a esse tipo 2 raiz de alguma coisa, mas se tivesse esse no início, a partir dele, né, o que a gente geralmente faz, ou se ele é definitivo, ele já é um ponto final. Não, ele é o ponto final. Definitivo. Não, ele é assim. Não sei se eu entendi o que tu está falando, não, mas assim, ele é a forma mais básica que tem de escrever a raiz desse número, raiz de 24, raiz de 24, porque ou ele pode ser escrito naquela forma esquisita, que não é exata, né, por exemplo, vai dar alguma coisa lá, do 5, alguma coisa, né, 4, alguma coisa, ou ela vai ser escrita assim, tá? Sim, mas eu tô falando, tipo, a gente foi do 24 até o 2 raiz de 6. Né? E se fosse fazer meio que ao contrário? Ah, não. Aí é só tu levar ao quadrado. Tipo assim, quer que tu descubra que 2 raiz de 6 ela é raiz de quê? O que tu vai fazer? Tu vai pegar o 2 raiz de 6 e vai levar ao quadrado, pô. Aqui, ó. 2 raiz de 6
Tu quer saber ele é raiz quadrada de que número? Eleva ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 6 ao quadrado é 6. 4 vezes 6, 24. Entendeu? Entendi. Esse é o caminho inverso, né? Pois é, ó. E aí, tipo assim, eu quero... Vamos lá. Eu tô... Um outro número... Vamos pegar o 54. Mesma situação. 54 para 2 dá 27. 27 para 3 dá 9. Para 3 dá 3. Para 3 chegou no 1 aqui, morreu, né? Então eu tenho que 54 é o quê? 54 é igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aí eu quero a raiz quadrada, a raiz cúbica de 54. Cúbica de 54. Então isso vai ser igual a raiz cúbica de 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aí, como eu quero a raiz cúbica, eu vou agrupar em potências de grau 3. O que der para agrupar em potências de grau 3, eu vou fazer. E eu posso fazer isso, né? Porque 3 vezes 3 vezes 3 é o quê? É 3 ao cubo, né? Raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar esse cubo com o cubo com índice 3, e esse 3 pularia para fora da raiz. Então, ficaria o quê? Ficaria 3 raiz cúbica de 2. Certo? Tranquilo? Entenderam? Então, essa situação. Eu vou sempre Pode agrupar. copiar, professor. Como? Professor, Ana Camille tá pedindo Não, pro senhor deixa voltar aí pra ela tirar print. Vontade. Vamos lá. Voltar lá para cima aqui. Mas tá tão feio. Mas dá para entender, não dá? Ó. Nesse caso do 24. De baixo. O de baixo? Tá aí, ó. Nesse caso, como a potência era de... A raiz era de índice 3, raiz cúbica, né? Eu agrupei em potência de grau 3. Então, eu vou fazer sempre isso, tá? Eu vou olhar para o índice e vou agrupar as potências de acordo com o índice. E outra coisa que é interessante também. Você pode fazer isso sempre, né? Para descobrir a raiz, de fato. Posso passar o... Isnara? É Isnara, é? Eu vou baixar um pouquinho aqui. Por exemplo, ó, eu quero achar a raiz de 36, eu não sei. Vamos fingir que nós não sabemos qual é a raiz de 36. Eu posso, qualquer número que eu quiser, eu fatoro, que eu vou acabar descobrindo a raiz, porque fica mais simples, ó. O 36 divide para 2. Dá 18. Para 2, que dá 9. Para 3, que dá 3. Morre no 1, né? 3 para 3 dá 1. Então eu descubro que 36 nada mais é que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Como eu estou falando de raiz quadrada, eu estou falando em agrupar de potências de grau 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou agrupar isso em potência de grau 2. Eu posso fazer isso com 2, que tem 2 vezes 2, que é igual a 2 ao quadrado, e com 3, tem 3 vezes 3, perdão, errei aqui, 2 ao quadrado, e 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso cancelar os dois, né? Os dois estão em potência de grau 2, eu posso fazer isso com ambos. Fica o quê? Fica todo mundo fora da raiz, que é 2 vezes 3. E quanto que é 2 vezes 3? 6. Então, ó, a partir da fatoração, eu também consigo descobrir as raízes de números que possuem raiz quadrada perfeita, né? No caso, o 36 tem raiz 6. Fatorando é um número fácil de fazer, mas podia ser um difícil. Por exemplo, podia ser 1024. Aí você, não sei se 1024 tem, mas podia ser 1024. Tu fatorava e descobria a raiz. E assim, pô, 900 e assim por diante. Oi. Só para esclarecer, fatoração é diferente de fatorial, por exemplo. É ou não? Não, é bem diferente, tá? Bem diferente. Tá? Só para vocês terem uma palhinha, quando eu falo de um número fatorial, acabou até a folha aqui. Mas aqui eu vou até mudar de cor. Só para vocês terem uma palhinha. Fatorial é isso aqui, tá? Ó. A gente viu ano passado, né? A gente viu ano passado. Fatorial. Se eu tiver, por exemplo... É outra coisa, tá? 5 fatorial, quando tiver essa exclamaçãozinha, isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá?
Quando tiver exclamaçãozinha, eu estou multiplicando esse número 5 por todos os seus antecessores naturais. Beleza, morreu. Sobre fatoração, tá tranquilo? É difícil? Fatorar, decompõe em fatores primos. É mole, é mole, é É mole. mole, né? Então é isso, ó. Se for para fazer essa situação em raízes quadradas, você vai sempre agrupar em potências de grau 2. Se fosse raiz cúbica, em potência de grau 3. Se for raiz quinta, potência de grau 5, raiz oitava, aí é aquela coisa. Professor, eu fiz, não deu, não tem nenhum número, então não tem como, não tem o que fazer, tá? A gente fala, professor, não tem. Oi. Por que só tem que decompor por números primos? É porque somente a decomposição por fatores primos, ela é única, tá? Ela é única. Claro que, se você tiver num grau mais avançado, por exemplo, o 6 aqui. O 6, tu sabe que ele é 6 ao quadrado, né? 6 ao quadrado. 36 é 6 ao quadrado. Aqui tu pode fazer direto. Mas por que a gente indica fazer sempre em fatores primos? Porque em fatores primos, a decomposição em fatores primos ela é única. Não tem outro tipo de fatoração. Porque se eu decompor por qualquer coisa, eu posso fazer de... Alguns números eu posso fazer de várias maneiras. Aí tu pode acabar se enrolando, entendeu? Não sei se 24 dá para fazer. O 24 é 3 vezes 8, por exemplo. Ó, 24 é 3 vezes 8. De que te ajudaria para achar raiz quadrada? Isso aqui. 3 vezes 8. Eu não posso cortar ninguém com ninguém aqui, porque nenhum está em potência 2, né? O 24. Estou falando do 24 aqui, ó. Nenhum está em potência de grau 2. E nenhum dos dois tem raiz quadrada exata. Então, não faz sentido usar 3 vezes 8, né? Agora, vamos lá. Se eu quisesse fazer o 6 vezes 4, é outra maneira de escrever o 24, daria certo. Mas por que eu... Aí, sim, beleza. Só que eu já tenho duas maneiras diferentes. No caso, 3, porque nós temos aqui em fatores primos, nós temos o 3 vezes 8 e nós temos o 6 vezes 4. Esse cara aqui não tem erro, ele sempre vai dar o que tu quer, né? Que é a decomposição em fatores primos. Por isso que a gente indica, sempre faça em fatores primos. Claro que existem outras maneiras que vão dar o resultado que tu espera. Porque, por exemplo, ó, 6 vezes 4 tem uma raiz quadrada de 6 vezes 4. Eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2, eu pulo para fora. Cheguei na mesma situação. Mas não é sempre que isso vai acontecer. Porque tu podia ter pensado, em vez de ser 6 vezes 4, em 3 vezes 8. E em 3 vezes 8, tu ficaria no beco sem saída, entendeu? Então, para não ter esse erro, vai em fatores primos. Beleza? Tu entendeu? Professor, eu ainda não entendi por que que não pode necessariamente usar o 3 vezes 8 ali para representar o 24. Você pode repetir Não, isso, ó, por porque é o favor? seguinte, ó. Tu tá querendo achar o quê, Nicolas? Tu quer achar a raiz quadrada, não é? Tu não quer achar a raiz quadrada? Tu chega nessa situação do 3 vezes 8, tu não sabe quem é a raiz quadrada de 3 e quem é a raiz quadrada de 8. Tu sabe? Né? Eu digo assim, arrumadinho, né? Claro que tu pode pegar a tua calculadora e calcular. A raiz quadrada de 3 vai dar 1,7 alguma coisa, e a raiz quadrada de 8, que é 2 uns quebrados. Mas não é dessa maneira aqui, que é o que o pessoal vai te pedir, é o que vai acabar acontecendo no concurso, na aula de matemática, no Enem, onde for. Entendeu? Então, ó, essa forma de decompor aqui, ela não te leva a lugar nenhum. Porque tu vai perder teu tempo decompondo dessa maneira aqui, e tu não vai conseguir calcular a raiz disso aqui. Entendeu? Ou até tu pode, né? Se tu tiver um conhecimento matemático, tu até consegue. Só que tu vai bater bem mais cabeça, porque tu vai ter que calcular a raiz de 8, vai fazer um produto no final e tal. Então, por isso que a gente indica, faz por fatores primos. É uma regra? Não, não é uma regra. Se você conseguir identificar dessa maneira aqui, que nem eu fiz 6 vezes 4, que ela te serve, tá valendo. Mas não é todo número que tu vai conseguir de cara. Por isso que a decomposição é bem mais simples, porque tu começa com o menor número possível. Ou vai ser o 2, ou vai ser o 3, aí tu vai só aumentando gradativamente até chegar no número primo final. Entendeu? Certo? Estão me ouvindo aí?
Beleza. Então é isso. Usem fatores primos. Só não vão usar fatores primos se você souber a raiz, pô. Se tu souber a raiz, aí não precisa fazer. Pô, 36 tu não precisava fazer, né? Todo mundo sabe que a raiz de 36 é 6, entendeu? Mas isso não vai acontecer sempre. Vai ter sempre um número meio cabuloso lá para tu verificar. Então, em fatoração, estamos fechados? Sim. Tranquilo. Foi boa. Ok. Pessoal, há uma outra coisa que é só para a gente aproveitar o gancho. Não está falando de semelhança de triângulos. Isso aqui é bem parecido com o teorema de Tales, tá? Eu escrevi alguma coisa em algum lugar sobre o teorema de Tales. Ai. Não escrevi não. Teorema de Tales se vocês olharem bem aqui, ó, olhem bem para esse negócio aqui. Vocês conseguem notar que os triângulos eles são semelhantes? Essas figuras são bem parecidas com semelhança, sei lá. O teorema de Tales ele diz o seguinte, ó. Se eu tiver um feixe de retas paralelas, né, ó, paralela é quando elas não se tocam em nenhum ponto. Você imaginar ela infinitamente, elas não vão se tocar em lugar nenhum, tá? Então, essa reta aqui, ela é paralela a essa. Oi. Desculpe, mas eu vou ter que sair da aula, tá? Eu corri um problema aqui, aí eu vou ter que ficar lá na frente ali. Quem é que tá falando? Luan? O Luan. Beleza, então. Alô? Alô. Se forem... Isso já é outro assunto, né, professor? É parecido, é fácil, é que nem o semelhança de triângulos, tá? É como se fosse em semelhança de outras figuras, tá? É só tipo um passo a mais aqui. É só o seguinte, ó. Que se essas retas forem paralelas, eu posso fazer essas proporções aqui, ó. Tá? Esse sobre esse é igual a esse sobre esse, que é igual a esse sobre esse, tá? É isso que tá dizendo aqui, ó. S sobre A. É porque se eu for imaginar os desenhos, ó, né? Tá vendo esse trapézio aqui? Em preto que eu tô fazendo aqui? Ele não parece um pouquinho com o trapézio lá de baixo? Ó, esse de baixo aqui. Então a gente deixa para outra hora isso aqui, tá? Mas ele é bem básico de fazer, ó. Vou resolver um com vocês aqui que eu tinha separado, ó. Mas ele é bem básico de fazer. É como se fosse a semelhança de triângulos, ó. O que eu posso fazer aqui nesse problema? Eu posso dividir, ó. Eu posso fazer 4 sobre 10, ó. 4 sobre 10, ó. Porque eles são os correspondentes, eles estão no mesmo lado. Ó, R, S, T e U são paralelas, são retas que nunca se tocam. E o 4 está no mesmo lado do 10 e o 2 está no mesmo lado do x. Então, ó, 4 sobre 10 é igual a 2 sobre x. Aí o que eu faço? Meio pelos extremos, que nem nas semelhanças de triângulos. É só porque parece um pouquinho. Eu só quis dar uma puxada para vocês. Eu acho que, tipo assim, isso aqui era para ser mais uma revisão. Que já era para vocês terem visto. Mas a gente sabe que nem todo mundo viu. Só que se resolve da mesma maneira. Por isso que eu estou colocando aqui, ó. Meio pelos extremos. 4 vezes x. 4x. 2 vezes 10, 20. O 4 está multiplicando, passa dividindo, fica 20 para 4. Isso implica que x igual a 5. Tá vendo como é fácil? Vocês entenderam? Se as retas forem paralelas, essas aqui, ó, cortadas por retas transversais, ó, tá aqui. É como se fosse uma figura cheia de cortes, né? Tem essas retas aqui que elas se tocam. E professor? Eu posso fazer dessa maneira. Oi. E quando uma paralela for negativa, como é que se faz? Não deu para ouvir teu áudio. E quando uma paralela é negativa? Não tem para negativa. É não? Não. Quando a gente fala de geometria só são valores positivos, porque eu não consigo medir distância de maneira negativa. Distância não existe. Tá? Hein, professor? Oi. Professor, então, depois de descobrir o valor de x, é obrigatório descobrir o de y também? Sim, dependendo do exercício, sim, né? Geralmente tá? Mas, ó, como isso é fácil? Vamos lá, eu posso... Oi. E aquele 12 ali, vai acontecer o que? O 12 se encaixar onde? O 12 tu vai usar, ó. Tu não quer achar y? Pra tu achar y, tu tem que achar tu vai ter que trabalhar com 12.
Entendeu? Ó, tu tem que trabalhar com o que está dentro dessas duas retas aqui nesse caso, tá? Ó. Então vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos pegar o 4 e o 2. Vai ficar o quê? Vai ficar 4 sobre 12, porque estão no mesmo lado, né? Não é isso? O 4 e o 12? Sim. Vai ser igual a 2 2 sobre y sobre agora, y. né? Exatamente. Meio pelos extremos. 4y. 4y é igual a 2 vezes 12, que é 24. O 4 está multiplicando, passa dividindo, fica 24 dividido para 4. Sobre 4. E 24 dividido para 4 é 6. 6. Y igual a 6. No caso, só usa o primeiro e professor? o último, o primeiro número para poder dividir os dois de baixo, o 10 e o 12. Sempre você vai ter que trabalhar assim. É porque toda conta que você tiver que fazer, você tem que trabalhar com o que você tem. Você não pode pegar o 10 e o x e o 12 e o y. É porque você não pode fazer um problema de equações com duas variáveis, sendo que só tem uma equação, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar com os dados que você tem. Você tem o 4 e o 2. Aí você pode fazer utilizando o 4 e o 2 como referência. Fala, João Vitor. Assim, já. Mas a gente já tem. A gente descobriu o valor de x, nesse caso 5. Vamos fazer 10 sobre 12 e ficaria 5 sobre y, né? Isso, exatamente. Daria a mesma coisa. Tá? É porque aí eu tô falando, você tem que utilizar o que você tem. Se você descobrir o 5, você já tem o 5 e o 10. Então você pode trabalhar com ele, entendeu? Não é moleza isso aqui? É só porque como é semelhante àquele cálculo, para ficar com conteúdo a mais, já que a gente está com tempo, né? Mas não dá para resolver, não é tranquilo? Vocês acharam difícil isso aqui? Tranquilo. É bem Tranquilo, né? Professor, tem uma pergunta. É bem oitava série. Não é difícil não. Eu estudei ele ano passado também. Pois é bem oitava série isso aqui. Eu estudei ele ano passado também, no segundo ano, mas nem consegui aprender. Ó, vamos lá. Ó, esse aqui já é um pouquinho mais difícil, mas não é tão difícil. Vamos resolver uns exercícios aqui, ó. 3 terrenos têm frente para a rua A. Tá aqui, né, ó. Tá aqui a rua A. É esse caso aqui que tu tava com dificuldade, Nara, de ver? Sim. Tá, eu vou abrir depois a gente vê o desenho ampliado, tá? Então, 3 terrenos têm frente para a rua A, a rua de baixo aqui, a rua A, e para a rua B. Como na figura. É aquele mesmo caso, ó. Olhem para cá e olhem para cá. É a mesma coisa, né? Ó, tem a divisão dos terrenos que são as retas paralelas, tá? Aí ele quer saber qual a medida de x e y e z em metros, sabendo que a frente total da rua tem 180 metros. Cara, tá, beleza. Isso aqui nem precisava, tá? Meu Deus, só para confundir vocês, ó. Esses 130 metros nem precisava. Mas vamos lá, vamos resolver. Então tá aqui o desenho, ó. Eu vou dar uma ampliada para ficar bom na imagem aqui. Deixa eu ver aqui. Se me ajudasse... Eu acho que já tá ótimo. Opa, agora reduziu muito. Não é aqui não. É só para quando for olhar, agora do papel. Acho que não dá mais que isso, não. Não dá não mais que isso. Isnara, puxa o zoom na tua tela, fica mais perto. Não, ela tá falando quando for rever no vídeo, entendeu? Não, tudo bem, se não dá, não tem problema não, professor. Nesse programa aqui não dá não, ó. Mas aqui eu vou escrever, ó. Aqui é 40 metros, aqui é 30 metros e aqui é 20 metros. E ele quer descobrir quanto que vale x, y e z. Certo? Ok, aí, professor, deu um pepino aqui. Porque lá no primeiro exemplo, eu tinha como referência o 4,2. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, eu tinha como referência o 4,2. E aqui eu pareço não ter essa referência, né? Porque eu tenho 3 variáveis, eu não tenho nenhum lado com as duas medidas, né? Ó, nenhum terreno tem as duas medidas. Aí você tem que pensar um pouquinho. Tá, ó. O que eu posso fazer? Cadê? Ah, por isso. Que a frente total para essa rua tem 50 metros. Ele diz... Ah, tá aqui a informação.
Qual é a medida de x, y, z em metros, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros? Ele dá essa informação aqui, ó. Ele diz que esse pedaço, que vai daqui até aqui, tem 180 metros, tá vendo? Ó? Ele fala, ó. Qual a medida de x, y, z em metros, sabendo que a frente total dessa rua, a frente é isso aqui, ó, a frente dos terrenos. Ela tem 180 metros. Então, eu não tenho nenhum lado completo, ó. Tipo, 40 não tem relação com x. Né? No 30, relação assim que eu falo. Não tem um valor de x, não tem valor de y, de z. Só que eu posso fazer com o total, certo? Eu tenho esse total de 180 metros e tenho esse total aqui de baixo. Mais 20, 90. Então, esse pedaço aqui com esse pedaço aqui, isso aqui às vezes complica tudo. Ele mede 90 metros, né? Que é a soma das medidas dos dois terrenos. Então, eu posso tomar como referência, ao invés de um pedacinho, como eu fiz aqui, ó, em vez de pegar esse pedacinho, eu pego tudo. É uma forma de fazer também, tá? É uma forma de fazer, porque tá dentro da equivalência. É um pedacinho da figura com o que seria a figura total. Certo? Então, o que eu posso fazer? Para descobrir x, eu pego 90 sobre 180. Por exemplo. Né? É igual, eu quero descobrir x, vai ser 40 sobre x. Aí eu posso fazer meio pelos extremos. Não é isso? Fica 90x é igual a 40 vezes 180. Vocês entenderam? Sim. 90x vai ser igual, então, 0, 0, repito os dois zeros. 4 vezes 18 é 72, tá? Então fica 7.200. O 90 tá multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 7.200 dividido para 90. Corta um zero com zero, fica 720 para 9. 720 dividido para 9. Dá aqui x igual a 80. Entenderam o cálculo? Sim. É tranquilo, né? Ó? A única diferença daquele primeiro exemplo é que eu não tinha um pedacinho, mas eu tinha a medida completa. Aí O senhor pode igualar os valores Exatamente. somando os produtos? Como assim? Tipo, não, eu entendi. Tipo, o senhor pegou 40, 30, 20 e somou. Para Isso. igualar com aquela... É para achar esse tamanho aqui, ó, né? Ó, para achar esse tamanho de frente com a rua A, entendeu? Eu peguei e somei para achar o tamanho da rua A, porque lá no enunciado ele só me deu da rua B, que é x, y, z. Ele só me disse que a soma de x, y e z era 180, entendeu? Aí eu achei x já. O x eu já achei que é 80. Agora falta só y e z. Vamos lá fazer? Aí o que eu posso fazer? Agora que eu achei esse 80 aqui... agora olhando bem, dava para resolver de primeira, né? Dá para resolver agora de cabeça. Porque tem o resultado do x já, né? Não, não é isso não, ó. É porque se você olhar bem, o que o 180 é do 90? É o dobro sempre. Então vai ser sempre o dobro. Vai ser sempre entendi. o dobro. Aí não precisa nem calcular, ó. Olha, e para vocês verem como essa situação de teorema ela é simples. É como se fosse semelhança. Lembra da semelhança de triângulo? Não era sempre um que era um dobro, um que era o triplo, ou que era metade, ou que era 5 vezes maior? É a mesma coisa com isso aqui. O teorema de Tales é a mesma coisa. Se você descobrir a relação entre eles, descobriu tudo. Já foi. Aí vai ser 80, Então, 60 o e resultado 40. do y e o z é... O resultado do y é o dobro de 80. Não, dobro de 30. Dobro de De 30. 30. Ah, Isso, certo. esse pedacinho que tá aqui, 40. ó. E o Certo. Z é 40. Morreu. E ó, 60 mais 40 é 100. Olha Agora aí. ficou melhor de Perto da entender. Unisciência.
Olha aí que beleza. Não, eu já devia ter entendido isso aqui. Foi mal. Mas quando eu resolvi a primeira, já. Mas é isso aí, ó. Se eu tiver um problema de semelhança, é porque aqui, nesse caso aqui, não era. Olha aí, esse caso também era simples, ó. Não era o dobro sempre, ó. Ó, o 2 por 4. Não é isso? Sim. O 2 por 4, o 5 pro 10 e o 6 pro 12. Aí só vai ter uma coisinha, pessoal. Vai ter só uma coisinha aqui, tá? Suponhamos que seja depois desse encontro. Aqui, tá vendo o vértice? Sim. Vocês têm que seguir a reta, tá? Ó, o 4 fez com 10, o 2 com x, porque era a mesma reta. Depois do encontro, é como se trocasse, tá? Por exemplo, se tivesse a reta aqui em cima, aqui, tá? A reta aqui em cima. Finge que essa reta aqui é paralela. Aí tivesse aqui o 6. Quem que seria aqui? O 12? Não seria o 12. Seria o 3, exatamente, ó. Carla, foi a Carla que falou aí, não foi? Foi. Carla, ó, segue a reta, tá? Ó, a reta é essa. Essa reta não é sempre metade dessa? Essa reta aqui não é sempre metade dessa, né? O 2 é metade de 4, o 5 é metade de 10. Sim. A reta continua crescendo desse sentido aqui. Então, a reta é a mesma. Então, esse cidadão aqui é sempre metade desse. Entendeu? Entendi. No É caso, só o 3 análise. teria que estar no 2. Hã? Ou no lugar do 6 e o 3. Não. Porque ele é, É isso metade. mesmo. Professor. Ele é metade. Oi. Pera. Entendi. Entendeu? Ó, segue a reta. Ó. Ela É se que encontra em Vitor um meio ponto. que trocou o lado, né? Eu já ia falar, professor, Exatamente. no lugar do 6 ia ser 1,5. Aí que eu entendi, entendeu? Entendeu? Né? Eles exatamente, entendi. Eles trocam um lado. Não é que trocam um lado. Você tem que olhar para a reta. A reta ela é a mesma. Eles investem, né, professor? Inverte. Depois do ponto de encontro, inverte tudo, tá? Por isso que o só 3 foi detalhe. para um lado e o 6 foi para o outro. Isso, exatamente. Sacaram? Não é difícil, não. QI superior. Beleza. Não era nem pra gente ter tomado tanto tempo com o Teorema de Tales, não, mas a gente acabou vendo tudo aí. Vocês sabem até resolver. Eu vou fazer uma prova só de Teorema Mas de... vai cair Teorema de Tales na prova? Em algum momento? Não tem prova, João Vitor. Não, assim, exercício, eu tô falando. Atividade. Vamos ver aí, ó. Esse aqui é uma situação que a gente pode resolver tanto por Teorema de Tales como por semelhança de triângulos. Olha aqui, ó. C e tem esse triângulo ADE aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí ele só quer que determine... Égua? Cadê a pergunta? Cadê a pergunta? Vamos escrever aqui que a gente descobre o que ele quer saber. No caso, a gente descobre tudo. O AC, tudo isso aqui, ó, mede 50. Opa. 50. Tudo isso aqui, ó. Daqui até a ponta. Mede 50. O AE, aí ele já dá o E também. Esse pedacinho aqui mede 20. E o AD mede 10. O pequenininho aqui mede 10. Pronto. Aí vamos supor que ele quer achar o valor de AB. Qual que seria o valor de AB? Que é esse pedaço todo aqui, ó. É isso que ele queria achar mesmo, só tem isso para achar. Qual que é o valor de AB? Como é que a gente pode fazer? Aí tem essas duas situações, a gente pode resolver tanto por semelhança de triângulos, tá? Porque esses triângulos são semelhantes, como por Teorema de Tales. Ele quer saber a medida de A até D ou A até B? A até B. O A até D ele já tem, ó. O A até D é 10, ó. AD é 10. Aí, no caso, também dobra o número ou não? O que vocês notaram? Ah, não dobra não, ó. Não dobra não. Vai dar um negócio esquisito aqui. Vamos ver. Ai, coisa feia, bicho. Eu quero saber isso aqui, ó. No caso, se a gente fazer como é mesmo, Teorema de Tales, eu acho que seria o dobro, não, a metade de 10, né, não? Não, ó, presta atenção. É metade de 50, ó, presta atenção, ó. O 20 tá com 10 aqui, né, ó, né? 20 e 10. Então vai ficar 20 sobre 10. Aí eu quero achar todo o AB, então eu tenho que pegar todo o AC. Então vai ficar 50 Pode ser sobre 50 esse sobre o X. X, exatamente.
Ah, certo. Entendeu? Vai ficar 20x é igual a 50 vezes 10, que é 500. Aí o 500 X é dividido para igual. 20, corta um zero, fica 50 para 2. 50 para 2, 25 centímetros. Pronto, morreu. Tranquilo? Vamos E se achar fosse de B para C? BC agora. BC, cara, não dá para achar, porque eu tinha que ter o DE, entendeu? Ele não dá o DE, ó. Esse cara aqui eu não tenho. Mas a gente tem, tipo, a gente tem... É um triângulo retângulo isso daí? Não, ele não diz que é retângulo, então eu não posso tomar isso como hipótese, tá? Porque seria 25, aí já tem um 50, a gente acharia. Dá para achar, tranquilo, mas como ele não diz que é retângulo, não dá para calcular. Depende muito da questão, né? Ele tem que dizer, exatamente. Tá? Mas vamos supor que ele seja retângulo. Aí tu vai jogar o Pitágoras, ó. Tu pode jogar o Pitágoras para achar esse cara e depois faria por semelhança com esse. Ou tu pode jogar Pitágoras com 25 e 50, que tu achava esse também, né? Se fosse. Mas não é, então não vamos fazer. Ai. Ó, esse é um caso que pede para achar o que seria o BC, por exemplo, né? Ó, tá vendo? Ó? Ele quer achar essa base aqui, ó. Né? Aí ele dá aqui esse pedaço... BA, né? Ele quer achar. BA, que ele quer achar exatamente. Só que aqui é a mesma coisa, né? Dá para fazer assim e por semelhança de triângulos. Ó. Se eu fosse desenhar esse triângulo, eu teria esse triângulo pequenininho aqui, que ele seria 100 e 160. E teria o grandão, que é esse X e o 400. Não é isso só? O grandão é todo. Ele quer saber o valor de X. Como dessa parte que é paralelo, então, ó, esse ângulo, esse carinha aqui, ele é igual a esse carinha aqui, tá? Toda vez que for paralelo, isso vale, não precisa ter medo, não. Esse aqui, que eu vou pintar de preto, que tá no A, ele é igual a esse pretinho aqui, tá? Então quer dizer o seguinte, que esses triângulos são semelhantes, né? Porque ambos compartilham desse ângulo aqui. Então os três ângulos são iguais, né? Tá aqui, ó. Esse aqui tá o ângulo aqui de uma marcação, tá aqui o ângulo aqui de uma marcação. Tá aqui o branquinho, tá aqui o branquinho. Tá aqui o pintadinho. Rapaz. Tá aqui o pintadinho, tá aqui o pintadinho. Então eles são semelhantes, tá? Então é outra coisa que... É por isso que a gente pode fazer o Teorema de Tales. Porque quando eu passo retas paralelas, eu descubro esses ângulos congruentes, tá? Aqui, ó. Era a mesma situação aqui. Esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui, pinta, cara, só pinta. Olá, professor, eu caí da aula. ângulo. Eu tinha Diga. caído da aula quando, naquela hora que eu tava em dúvida entre as raízes. Eita, tá muito longe, hein? que eu deixei, pois é, naquela hora que eu deixei o senhor no vácuo porque meu celular tinha descarregado e ele tranquilo. desligou. Tá? Tá, Por isso. mas beleza. Mas é isso aí, ó. Esse ângulo aqui não é reto? É reto? Ele não disse que é reto, não, mas vamos supor que seja. Esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse. E assim por diante, tá? O Teorema de Tales ele vale exatamente por isso, porque os ângulos são iguais. Então, por isso que eu tô falando, que eles são bem parecidos a forma. Então, vamos lá. Vamos por semelhança de triângulos mesmo, ó. Nós temos o lado correspondente de 100, fica 100 sobre x. E nós temos o 160 160 sobre 400. sobre 400. Meio pelos extremos. Fica 160 vezes x, né? É igual a 100 vezes 400. 4 vezes 1, 4. E repete os zeros. São 4 zeros. 2, 3, 4. 40 mil. 40 mil. O 160 multiplicando passa dividindo. Fica 40 mil dividido para 160. Corta um zero. Fica 4 mil para 16. E eu não faço ideia de quanto dá. Quanto é que dá 4 mil para 16? 250. Pronto. X igual a 250. Lindo. Esse zero aqui. Achamos o resultado de X.
É isso que ele quer. Pronto. Aí, para a gente não ficar sem resolver uma relação métrica, tá? A gente vai resolver esse pepininho aqui. Porque a gente viu semelhança, viu Tales, falta da aula de ontem, que é relações métricas no triângulo retângulo. Já são 11h47. Vamos resolver esse pepino aqui. Oi, professor. Isso aí agora vai ser usando... Relações métricas, isso. Cateto. Isso. E projeções. Exatamente. Fazer o link da chamada, Douglas. Ah, é verdade. Eu vou entrar aqui e vou colocar. Foi mal. Pois é. No esquema abaixo, a reta B, né, a reta B, que tem esse valor de M aqui, representa a trajetória de um navio do ponto I, que localiza-se uma ilha, né? No I tem uma ilha. Quando o navio se encontra no ponto A, aí ele diz que a distância da ilha para esse ponto A é 60 km. E quando o navio está em B, ele fala que a distância do navio da ilha para o ponto B é 48 km. Está aqui o desenho, né? Ó, do I para o B é 48 e do I para o A é 60. Se BI é a menor da distância do navio à ilha, que é porque o ângulo é reto aqui, perpendicular, quando o navio estiver em C, a distância dele à ilha será em quilômetros D. Aí ele quer descobrir a distância do I para o C. E aí, o que a gente vai resolver aí? Pera aí, eu ainda tô só desenhando só um negocinho. Mas... Ô professor. Oi. Sabe aquela pré-aula que o senhor postou no Classroom sobre as relações métricas do triângulo retângulo? É isso. Sim. Pois é. Será que o senhor tem algum desse site parecido a respeito do assunto tratado anteriormente, antes de eu cair da sala? Fatoração? Isso. Cara, a aula fica gravada lá no Classroom. Não, eu sei, mas é porque o senhor passou um link sobre relações métricas no triângulo retângulo, escrito, né, aquele feito pelo... Pera aí, acho que tá lá embaixo o nome dele. Douglas? Oi. Tá dizendo... eu não vou lembrar. No link. O link tá dizendo que Acho que esse link é de ontem, tá dando aula errado, professor. Tá bom, tá bom. Feito pelo Já professor resolvo aqui. Ferreto. Isso, o Ferreto tem essas situações também, deve ter lá, cara. Eu posso até pensar pra ti depois. Mas é bem simples. Ah, meu Deus. Eu sei, não, a fatoração foi simples. Agora a gente só tá falando sobre o que agora? Agora é relações métricas. Mas tem um teorema de Tales. Aí antes foi teorema de Tales. Beleza, tranquilo. Relações métricas, valeu. Então vamos lá. Ó. Então nós temos o seguinte, ele quer descobrir, nesse caso da questão, ele quer descobrir esse cidadão aqui, ó. Do I pro C. Hipotenusa essa aí? Vamos ver. Ó, ele deu esse cara aqui, que seria no triângulo retângulo, né? Ó, isso aqui é reto, pessoal? Aqui também é, né? Então quer dizer que esse triângulo ele é retângulo. Será? É o quê? O quê? Diga. Vamos lá. Ó. Tô perdida. De novo, ó, esse triângulo é retângulo. Ele descobriu, né, no enunciado, que a distância do I para o A, da ilha para o A, é 60. Então, esse cidadão aqui do triângulo retângulo mede 60. Certo? Ok. Ele descobriu, chegando em B, que a distância da ilha para B é 48. Então, esse pedacinho aqui mede 48. Ele quer descobrir a distância da ilha para esse ponto C aqui, ó. Aqui, ele quer descobrir isso. Então, desenhando o triângulo, redesenhando o triângulo aqui, do jeito que a gente aprendeu. Tá aqui, para ficar mais fácil para vocês verem. Tá aqui o ponto C, tá? Aqui é o ponto C. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. E aqui é o ponto I. Né? Do jeitinho que a gente viu lá. Tá aqui essa distância. Só não ficou muito bem no B aqui. Ele disse que é 48. E essa distância do I para o A é 60. Ele quer descobrir a distância do I para o C. Ele quer descobrir isso aqui. Tá mais fácil de ver agora? Sim, então temos a altura e um cateto. Temos um cateto, exatamente. Aí estamos atrás da hipotenusa. Então. Não, a hipotenusa é... E tem o ângulo reto.
A hipotenusa é de A para C, tá? Eu quero descobrir o outro cateto. Outro cateto. Isso. Ah, tá. Então a gente pode pegar aí a altura ao quadrado, vai ser igual a 60, que é um dos catetos, vezes aí o outro cateto que a gente está querendo achar. Que no caso é a incógnita. Deixa eu fazer aqui, ó. A altura a gente sabe que é 48 ao quadrado. Vai ser 60 vezes um x, né? Que esse x seria de IAC. Aí 48 ao quadrado eu não sei. Faz aí para mim, por favor. 48 ao quadrado. 48 ao quadrado é. Agora a gente vai chegar numa situação um pouquinho mais complicada que isso. 2.304. Acho que não vai dar assim não, cara. Vamos ver assim, professor. Pelo amor de Deus. Ó, 2.304 dividido para 60. Aí a gente acha. Será que vai? Pessoal, deixa o professor falar, cara, na moral. Não, é boa a discussão. É boa a discussão. Mas vamos lá, ó. Presta atenção. Não dá, não tem nenhuma fórmula que eu consiga construir isso aqui. Ó, vamos lembrar as fórmulas. Ó, A vezes H é igual a B vezes C. Aos catetos. E a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Aí nós temos a cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, né? Sim. Tanto faz a ordem. E nós temos Pitágoras. Acontece que, no modo geral, eu não consigo aplicar nisso aqui, pensando no triângulo grande como só o triângulo grande que a gente aplica essas situações aqui. Então eu tenho que pensar um pouquinho melhor e verificar nos pequenininhos, tá? Porque para achar esse cidadão eu não consigo. Só que eu consigo determinar quem é esse cidadão aqui. Eu consigo determinar quem é M, por exemplo. Por que eu consigo determinar quem é M? Porque eu tenho um triângulo menor aqui. Tá vendo, ó? E esse triângulo menor aqui, ele não é retângulo? Sim. Então, o que eu posso fazer nesse triângulo menor aqui, ó? Eu tenho um cateto, quero achar um cateto, certo? Olha só. Eu tenho um cateto, que é 48, ó. Quero achar exatamente isso aqui, ó, que é esse M aqui, o A sobre B, e tenho a hipotenusa. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras só nesse pedacinho aqui. Ah, é verdade. O 60 representa a hipotenusa, o 48 um cateto e o M o outro. Exatamente. Desse triângulo pequenininho aí, né, Nicolas? Sim, sim. Então, exatamente isso. Isso mesmo. Exatamente. Olha só. Aqui eu já tenho que pensar em desmontar a imagem todinha. Lembrando que o senhor disse, a hipotenusa, ela tá ao contrário do triângulo do retângulo, ângulo reto, né? Tá aí, e como a altura, exatamente, e como a altura determina o ângulo reto, olha aí que legal. Aí eu vou determinar esse M. Olha para vocês verem como é que é construído isso aqui. Vamos lá, ó. Eu tenho que M ao quadrado mais 48 ao quadrado vai ser igual a 60 ao quadrado. Vamos lá. M ao quadrado mais. Aí 48 ao quadrado deu quanto? Vocês fizeram aí. (48 ao quadrado, né? 2.304. 2.304. E 60 ao quadrado dá 36.000, né? Não, 3.600, perdão. O 2.304 está positivo, passa para o outro lado negativo, fica 3.600 menos 2.304. Vamos lá, dá quanto essa continha aí? 3.600 menos 2.304. 1.296. Dá 1.296, exatamente. E a raiz quadrada desse cara? Eu acho que não tem. Vamos ver. Ficou muito bala. Que a minha calculadora muda. 1.296. Tem, e é exatamente 36. Olha aí que legal. Não quer dizer que o M é 36. Tá vendo? Então, ó,
Aí agora sim, ó, descobrindo esse cidadão aqui, eu posso utilizar alguma das regras para descobrir, por exemplo, quem? Para descobrir o N, né? Ó, eu tenho uma altura e tenho uma projeção, eu posso usar essa aqui, ó, h ao quadrado igual a m vezes n, para achar a outra projeção. Não é verdade? Sim. Aí vai. Agora sim dá para utilizar. Então, deixa eu mudar aqui. Aí deu bom. Entendeu? Aí é essa situação que a gente tem que verificar. Às vezes não vai dar para usar as relações, né? Do jeito que está lá. Então, eu vou ter que pensar uma outra maneira. Eu tenho que procurar meus meios. E se a gente olhasse bem, a gente tinha um triângulo retângulo que tinha uma hipotenusa e um cateto. Se eu tenho uma hipotenusa e um cateto em um dos triângulos retângulos que tem nessa situação, eu posso utilizar Pitágoras, que foi o que a gente fez. Acabou descobrindo nessa situação um cateto desse pequeno triângulo retângulo, que é a projeção do triângulo retângulo maior. Pronto. Agora eu posso trabalhar com as relações métricas, porque eu tenho esse dado que estava me faltando. Aí, vamos para cima. Então, vamos lá. H ao quadrado, que é ser 48, 48 ao quadrado, é igual a m, que é 36, vezes n, que é o que eu quero achar. É isso? 48 ao quadrado, a gente já fez a conta aqui, que é 2.304. É igual a 36n. O 36 está multiplicando, passa dividindo. Não é isso? Então fica 2.304 dividido para 36. E olha que beleza! 36 não é... não, desculpa. Tá errado. 2.304 dividido para 36... Quanto é que dá? 64. 64. Então já descobri o N. 64. Utilizando a relação métrica. Opa! Então, ó, o pedacinho que faltava aqui, o N, é 64. Opa! Se eu descobrir o N, que é 64, eu descobri a hipotenusa, né? Também. Que é do A para o C aqui. Quanto que vale a hipotenusa do A para o C? Que vai ser todo esse pedaço aqui. Vai ser o M mais o N, né? Que vai dar quanto? 100, não? 100. 100 km. É exatamente 100. Pronto, ó. Aí eu tenho mais dados aqui. Para me achar esse pedaço, eu já posso achar de infinitas maneiras, ó. Eu tenho do triângulo grande, eu tenho um cateto, eu tenho uma hipotenusa, falta achar um cateto. Então eu posso utilizar Pitágoras. Das relações métricas, eu quero achar um cateto, eu tenho a altura e tenho a hipotenusa outro cateto. Eu posso usar também esse cara. E eu quero achar esse cateto, eu tenho a hipotenusa e tenho uma projeção. Eu posso utilizar esse cara aqui. Então já tenho agora infinitas possibilidades para achar essa minha medida, que vocês vão testar aí se quiserem, quando quiserem, porque a aula já acabou. Nice. Mas é fácil, ó. Eu não entendi muito bem, mas depois eu vou ver a aula de novo. Ó, mas só para a gente repetir os passos, ó. O que a gente fez? Foi o Matheus que falou? Foi. Isso, Matheus. O que a gente fez é o seguinte, ó. Tinha uma situação que não dava para utilizar nenhuma das cinco situações no geral, que era o nosso triângulo, né, original aqui, que a gente desenhou calculando as distâncias, beleza. Só que, olha, só o pequenininho, só esse cara aqui, ó, que no desenho era esse, eu tinha um triângulo retângulo, né? Então a gente esquece que isso aqui existe e fica só com o vermelhinho aqui, ó. Vamos lá, ficar só com o vermelhinho, já tá vermelhinho, ó. Isso aqui não é um triângulo retângulo do desenho? Uhum. E era um triângulo retângulo que eu tinha o cateto, que media 48, e tinha a hipotenusa, que media 60. Então, a partir disso aqui, eu podia descobrir quem era esse M. Fazendo o quê? Aplicando o Teorema de Pitágoras. Então, eu esqueci todas as relações e apliquei o Teorema de Pitágoras só no pequenininho. Aí eu consegui achar quanto media o M. Tendo essa medida M, que é a medida da projeção, aí eu já podia trabalhar utilizando as relações métricas no geralzão, né? Eu tinha essa medida M. O que eu podia fazer? Eu peguei essa segunda situação aqui. Por quê? Porque eu tinha a altura, que era 48, tinha uma projeção que eu descobri pelo Teorema de Pitágoras,
que era o 36. Faltava descobrir esse cara aqui, que é o N. Aí, a partir disso que eu pude utilizar as relações métricas. Tá? Aí, pessoal, dava para resolver de outra maneira? Nesse caso, não, né? Porque eu precisava descobrir esse valor de N, e com os dados que eu tinha, eu não podia utilizar Pitágoras de novo, por exemplo. Então, nesse caso, eu só tinha essa opção. Aí, quando eu fiz isso, apliquei a relação métrica, eu descobri o valor de N. Ótimo. Para ver como fica legal. Chegando no valor de N, eu podia utilizar quase todas as situações. Quase todas as situações. Olha só que interessante. Porque eu tinha vários valores aqui para trabalhar. Eu já tinha descoberto o M, descobri o N, tinha um 48 que era a altura, tinha um 60 que é um cateto. Eu podia resolver por Pitágoras, eu podia vocês olharem bem para o desenho, eu posso utilizar qualquer uma das 4 relações, né? Porque essas são as mesmas. E dava para resolver. Então, ó, de tão limitado, ó, a gente chegou numa situação que a gente não podia utilizar nenhuma do geral. Aí teve que utilizar para o triângulo específico. Aí depois chegamos na situação que a gente utilizou uma das relações métricas. E chegamos no final, podíamos utilizar todas. Então é isso. É ter essa situação, ter esse pensamento, né? Racionalizar a questão para ir construindo devagarzinho isso aí. Dá um pouquinho de trabalho, mas é o que temos. Mas lembrem-se, pessoal, não tem prova. Deu certo aí a chamada? Tu mandou o link na coisa no chat? Eu mandei o link de novo aí, ó. Tá aí o link. Então, ó, nós estamos com poucos alunos agora. Todo mundo já saiu? Beleza. Não se preocupem, que a gente ainda vai falar disso muito tempo, porque ainda a gente vai ter nossos exercícios, vamos ter resolução dos exercícios, tá? Não morreu por aqui, não. Beleza? Beleza. E revejam a aula. Eu vou rever ela depois. Tranquilo, então. Semana que vem a gente continua. Amanhã tem PE de novo, a gente pode ver o que a gente faz também. Eu falei, pronto, uma retela de matemática de novo. Mas não era com